tarde, sou o Pedro, praticante bushcraft e técnicas de sobrevivência. E este é mais um vídeo relacionado com esses dois temas, ok pessoal? Bom, no vídeo de hoje vou-vos mostrar uma técnica que podem executar com a vossa faca, ok? Aliás, este vai ser o primeiro vídeo de uma série de uns 4 ou 5 ou 6 vídeos que eu vou fazer sobre técnicas que podemos executar com a faca no mato, ok? Como sabem, a faca é a ferramenta mais importante que podemos ter no mato e talvez mesmo o artigo ou o item mais importante que podemos ter connosco no mato, ok? Talvez, na minha opinião, talvez esteja mesmo ao mesmo nível de importância que, por exemplo, um cantil para transportar água com um copo metálico para ferver a água, para podermos purificar, como eu tenho aqui, e um instrumento que nos possa fazer fogo, num caso de emergência, como por exemplo uma paderneira, um isqueiro, fósforos, ok? Para mim está nesse nível de importância, ok? E porquê? Porque com uma faca podemos fazer as mais variadas coisas. Uma faca podemos, por exemplo, deitar árvores abaixo para construir a estrutura de um abrigo, podemos processar madeira de forma a termos uma espécie de um pau cilíndrico, como se fosse uma broca, para fazer fogo por fricção. Podemos utilizar a faca, por exemplo, para preparar cascas de certo tipo de árvores, para ter a sandália, por exemplo, raspando as cascas. Podemos retirar raspas fininhas de madeira, mais uma vez para ter a sandália. Podemos utilizar a faca, por exemplo, para fazer armadilhas. Aliás, a maior parte das armadilhas feitas no mato, de forma improvisada, são feitas com a ajuda de uma faca. É necessário ter uma faca para escavar entalhos e certas ranhuras que vão servir para criar um mecanismo que vai acionar a armadilha portanto, criar um mecanismo que vai acionar a armadilha quando o animal passa por lá e vai capturar o animal. Podemos utilizar uma faca para, por exemplo, fazer flechas e também para fazer o arco. É necessário, para fazer portanto o arco para lançar as flechas, é necessário utilizar a faca para o preparar primeiro. Podemos utilizar a faca para fazer suportes para pendurar potes sobre o fogo. Podemos, sei lá, cortar corda, fazer estacas para segurar, portanto, uma cobertura impermeável que possamos ter connosco, segurar essa cobertura ao chão para fazer uma espécie de uma tenda, para termos abrigo. Podemos fazer os mais diversos tipos de utensílios e de ferramentas com uma faca, ok? Só que, obviamente, para uma faca ter esta importância, como eu estou aqui a referir, é necessário ter conhecimento, ok? Não é à toa que os praticantes de bushcraft e técnicas de sobrevivência dizem também o mesmo que eu acabei de dizer, que uma faca é talvez o artigo mais importante a ter no mato, ok? Portanto, é preciso ter conhecimento e saber as potencialidades e as possibilidades que uma faca nos dá. Porque se não tivermos conhecimento, uma faca serve praticamente apenas para cortar corda e pouco mais, que é o que a maioria das pessoas vê quando leva uma faca para o mato. É praticamente só para isso que serve, ou para abrir umas embalagens de comida para cozinhar e pouco mais, ok? Bom, já chega de conversa, já chega de introdução, e então qual é a técnica que eu vos vou mostrar hoje que podemos executar com uma faca? Ora, a técnica é como rachar troncos com uma faca. Bom, antes de começarmos a rachar os troncos, temos de ter atenção aos troncos que escolhemos, ok? E eles têm que ter pelo menos duas características. Ora, a primeira característica é que têm que ser o mais direitos possível, ok? Sim, o mais direitos possível. Como este que eu tenho aqui, por exemplo, ou como este que eu tenho aqui, ou os restantes que eu tenho aqui ao lado, ok? Portanto, não devem ter curvas muito acentuadas. Às vezes podem ter assim uma ligeira curvatura, uma coisa mínima, assim uma ligeira curvatura, mas não podem ter assim uma curvatura muito acentuada. Porque se tiver uma curvatura muito acentuada, o que vai acontecer é que vocês não vão conseguir rachar o tronco a direito. A maior parte das vezes não vão conseguir rachá-lo a direito devido à curvatura, e o tronco, quando tiverem a rachar, a vossa faca vai sair a meio do tronco e só vão conseguir arrancar bocados pequenos, okay? Não vão conseguir rachar na totalidade. A segunda característica é que os troncos não devem ter nós, ou então devem ter o menos possível nós, ok? Ora, o que é que eu quero dizer com nós? Nós são certas partes do tronco que são muito mais rijas que o resto, ok?
E essas partes mais rijas que o resto do tronco normalmente são zonas que fazem ramificações de onde saem, portanto, de onde saem os outros ramos mais finos, como por exemplo esta zona aqui. Vou aqui aproximar para vocês verem. Portanto, esta zona aqui, vocês podem ver que era daqui que saíam outros ramos mais finos. E, por exemplo, esta zona aqui, ok? Por vezes é um bocado difícil, há certos troncos que é um bocado difícil de notar onde é que estão os nós. Como por exemplo este aqui. Este aqui, só praticamente retirando a casca, vou aqui retirar, este tronco torna-se mais difícil ver onde estão os nós, porque são nós que não estão muito à vista. E eu vou-vos aqui mostrar, por exemplo, acho que conseguem ver, este aqui, portanto, assim, se não olharmos com atenção não se nota muito bem. Mas podem ver, se olharmos mais ao pé, mais atentamente, temos aqui uma ramificaçãozita, outra, e vem que a madeira aqui faz assim, portanto assim um sulco, assim um relevo ligeiro, ok? E aqui, por exemplo, nesta zona, temos aqui mais outras ramificações e faz assim, portanto é ligeiramente mais grossa, ok? Sim, faz um ligeiro relevo. E então porque é que a madeira os troncos não devem ter nós? Precisamente pelo que eu disse, porque são zonas muito mais rijas e muito mais difíceis de atravessar com uma faca. Provavelmente, na maioria dos casos, não vão conseguir atravessar um nó com uma faca e não vão conseguir rachar o tronco a partir do nó, ok? E então, portanto, isto é um dos aspectos importantes. Ora, só que o problema é que as coisas normalmente as condições não são ideais. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente é muito difícil encontrarmos um tronco como este, por exemplo, aqui, que eu tenho, que não tem nós. É muito difícil encontrarmos um tronco totalmente sem nós. Este aqui, por exemplo, se vocês virem, não tem nós nenhuns. Nada. Okay? Eu consegui parti-lo de forma a que ele ficasse sem nós. Mas é difícil, ok, pessoal? Normalmente é difícil conseguir parti-lo desta forma. Ora, para evitar este problema, temos que evitar duas coisas. Uma das coisas que temos que evitar é que o tronco tenha o nó, ou os nós, mais ou menos a meio. Como, por exemplo, neste caso que vocês estão aqui a ver, neste tronco. Portanto, este tronco tem, aliás, até tem dois nós, e tem os dois nós mais ou menos a meio. Se tentarmos rachar a partir desta ponta, assim que chegarmos exatamente aqui, que é onde existe este nó, já não conseguimos rachar mais. Portanto, só vamos rachar esta parte. E isto não chega para rachar o tronco ao meio. Se começarmos por esta ponta, ainda vamos conseguir rachar menos, só vamos conseguir rachar até aqui. Logo, esta é uma situação, como eu disse, ou uma coisa a evitar. Okay? A segunda coisa a evitar é, por exemplo, este caso que eu tenho aqui e este. Vamos mostrar primeiro este caso que eu tenho aqui, que é o tronco ter dois nós e os dois nós serem perto de cada uma das pontas. Como por exemplo, vocês acho que conseguem ver, por exemplo, neste tronco tenho um nó exatamente aqui nesta ponta e tenho outro nó aqui muito perto desta ponta. E o que vai acontecer, mais uma vez, é se tentarmos rachar o tronco a partir desta ponta, só rachamos até aqui. Se tentarmos rachar a partir desta ponta, nem chegamos a rachar o tronco quase nada, ok? E tenho aqui outro, que vocês vão ver já de seguida. Cá está ele, este é mais grosso e mais comprido, e tem um nó aqui e outro aqui. Portanto, evitem estas duas coisas. Ora, como é que podemos evitar? O problema é que muitas vezes os troncos que encontramos têm esta configuração, ou tem um nó exatamente a meio, ou tem um em cada ponta. É muito difícil evitar isto. Como é que podemos fazer? Se tivermos uma serra dobrável, ou uma espécie de serra qualquer, como eu, por exemplo, tenho aqui na mochila, ok? Uma serra destas pesa para aí 100 e tal gramas, esta pesa 182 gramas, é levezíssima e no mato dá um jeito enorme para complementar a nossa faca. E neste caso até posso tirar os dois nós. Posso fazer, por exemplo, assim, e vocês vão ver que isto corta no instante. Aqui e... já está. Virar ao contrário. Já está. Mas se não tivermos uma serra destas e apenas tivermos uma faca,
fazer é outra técnica que eu vos vou mostrar já a seguir. Portanto, tenho aqui um tronco com 2 nós. Portanto, tem um nó aqui nesta zona e tem outro nó aqui nesta zona, onde faz estas ramificações. E eu quero me livrar de um dos nós para poder rachar o tronco. Como é que eu vou fazer isto? Vou fazer isto de forma muito simples. Portanto, vou utilizar 2 árvores relativamente juntas uma da outra para me auxiliarem nesta tarefa. E ao partir nesta zona, vou-me livrar deste nó aqui e vou ficar com um pedaço que só tem um nó na ponta final. Okay? Já está. E portanto foi com isto que eu fiquei. Fiquei com um tronco que posso rachar porque só tem um nó, porque só tem um nó numa das pontas e portanto posso começar por aqui, por esta ponta, por este lado e rachá-lo praticamente até abaixo, praticamente até aqui. Ok? Simples. Outra técnica que podemos utilizar para nos livrarmos de um dos nós, se por exemplo não conseguimos encontrar 2 árvores muito juntas que possamos utilizar como alavanca, é agarrar no pau e encontrar assim uma árvore assim sólida e que seja relativamente fina. Aliás, fosse mais fina, se esta árvore fosse mais fina era melhor, e agarrar no pau e bater na zona onde nós queremos que ele se parta. Por exemplo, se eu quiser que ele se parta aqui, vou ter que o bater assim, nesta zona, ok? Assim, ok? Mas bater com força. Ora, esta técnica é uma técnica muito mais perigosa e só deve ser feita em último caso se não conseguirem encontrar 2 árvores muito juntas. Porquê? Porque nós, ao batermos com força, assim, com o pau contra a árvore, em princípio, esta parte, quando posso partir aqui, esta parte vai saltar para ali e até vai fazer um ângulo para além, ok? Vai saltar assim. Mas às vezes pode acontecer que esta parte ao saltar ressalte na árvore ou qualquer coisa e nos atinja na cara, no pescoço portanto, nos vá ferir, ok? Portanto, muita atenção. O que é que devemos fazer? Por exemplo, quero que ele se parta aqui, vejo, ora bem, é aqui, protege a cara, pá, melhor conseguir com a outra mão e vou bater até ele se partir, ok? Ou então, outra coisa melhor ainda que podemos arranjar em vez de uma árvore para partir o pau, é por exemplo, uma rocha como esta, que tenha assim uma zona que faça assim uma espécie de aresta, ok? Por exemplo, se vocês repararem, esta zona faz assim quase como se fosse uma aresta. E então eu posso bater aqui para partir o pau na zona onde eu quero, ok? Vou proteger a cara, o melhor conseguir, e aqui vai. Já parti um bocado. Já está. Viram? E desta forma livrei-me de um dos nós. Bom, vamos passar então à técnica e eu vou tirar a faca. Ora, para esta técnica vamos precisar de outro tronco que vai servir de martelo. E então vamos começar aqui por dividir este tronco. Vou colocá-lo ao alto, assim, desta forma, e vou colocar a faca, assim, desta forma, exatamente a meio do tronco. Vou aqui mostrar para vocês verem melhor, portanto vou colocar a faca exatamente aqui no meio, desta forma, para ele se dividir em 2 partes mais ou menos iguais. E vou colocar a faca de forma a que quando ela se enterrar no tronco, fique assim, uma parte, assim, uma pequena parte de lâmina junto ao cabo, a sobrar, e fique assim, uma pequena parte junto à ponta da lâmina, a sobrar. Ok? E vocês já vão perceber porquê. E então agora a técnica é simples. Vou colocar assim o tronco, exatamente na vertical. E neste momento já se enterrou. Mais um bocadinho. O que é que vai acontecer agora? Agora, a lâmina, ao se enterrar no tronco, o que vai acontecer é que já não podemos continuar a bater aqui nesta zona. Por isso é que vai ser necessário sobrar uma ponta aqui deste lado, como vocês estão a ver. Porque é agora aqui, junto à ponta, que vamos bater para a faca continuar a ir para baixo. Esta parte aqui que eu disse também devia sobrar aqui um bocadinho de lâmina. Porquê é que deve sobrar? Porque o cabo da faca não deve estar mesmo junto, não deve ficar mesmo junto ao tronco, porque senão vai criar fricção. Okay? Portanto, isto é muito importante. Ou seja, isto leva-nos a outra característica importante ao escolhermos os troncos. Os troncos não devem ter um diâmetro, okay? Não devem ter assim um diâmetro, ou digamos assim, uma grossura igual ou superior ao comprimento da lâmina. Okay? É exatamente por causa disto. É porque vamos ter que deixar um bocadinho aqui
e outro bocado aqui para podermos continuar aqui a bater. E então vou continuar. Ora, aqui está. Ora, o que pode acontecer às vezes é que ao batermos aqui na ponta, o que pode acontecer é que o cabo começa a subir. Quando a madeira é muito rija, o que acontece é que muitas vezes batemos aqui na ponta e o cabo sobe para cima. O que temos de fazer o que temos de fazer para evitar isto é estar constantemente a fazer força para baixo no cabo e caso mesmo assim ele suba para cima, temos que arranjar maneira de o conseguir pôr para baixo, ok? Assim, e depois voltar a martelar. Então aqui vai. E neste momento atingi o nó, como podem ver, e agora facilmente consigo fazer assim. E tenho este tronco dividido em dois. E posso continuar a rachá-lo as vezes que eu quiser. Posso fazer assim. Ok? E rachá-lo em paus mais finos. Assim. Assim. Ok? E neste momento tenho aqui vários pedaços mais finos. Ok? Vou agarrar aqui neste pau que serve de martelo. E outra coisa que vocês devem ter atenção é que devem utilizar um tronco para servir de martelo para bater na lâmina. Não devem utilizar uma pedra. Pá, porquê? Porque a pedra é muito dura, é muito rija, e o que pode fazer é que mesmo ao bater aqui na parte de trás da lâmina, nas costas da lâmina, pode danificar a lâmina. Ok? Pá, muita atenção, não devem utilizar uma pedra. Pá, utilizam um tronco que facilmente encontram. Ora, aqui está. Ora, aqui está. E este, aliás, olha, e este até conseguiu passar pelo nó. Neste caso, até tivemos sorte, a faca conseguiu passar pelo nó, mas muitas vezes não consegue, ok? Portanto, tenham atenção que isto não acontece muitas vezes. E tal como eu disse há bocado, se tiverem uma serra destas assim dobrável, isto facilita-vos bastante o trabalho de serrar os troncos. E podem serrar troncos inclusivamente assim desta grossura. Acho que conseguem ver. Sim, troncos bem grossos destes. Ora, ao termos assim, portanto, uma parte lisa de cada lado, isto vai-nos facilitar logo no apoio do tronco no chão. Portanto, o tronco fica em pé e fica na vertical muito mais facilmente. Okay? E depois mesmo o próprio rachar do tronco é mais fácil. Okay? Portanto, aqui vai. Viram? No instante. Agora posso fazer assim. Já está. Agora posso, por exemplo, colocar a faca assim desta forma. Assim. E continuar sucessivamente a rachar. Em pedaços mais pequenos. Ok? Eu posso fazer assim. Okay. E isto, meus amigos, isto é que se chama processar a madeira. Viram a grossura que o tronco viram a grossura que o tronco tinha, e neste momento vejam a grossura que ele tem.
Okay? Portanto, está dividido nestes pedaços muito mais finos. Outro aspecto também muito importante e que vocês devem ter atenção é na escolha do sítio onde vão assentar o tronco para o rachar. Ou seja, no fundo, o sítio que vai servir de base para o tronco estar apoiado e para vocês o conseguirem rachar com a faca como deve ser. Porque há alguns sítios que ou vão dificultar a tarefa, okay, e vão fazer com que nós não sejamos totalmente eficientes a fazer esse trabalho, ou então, pior ainda, podem correr o risco de danificar a faca. Okay? Como assim? Dou-vos um exemplo, um sítio desses no qual eu não aconselho a assentar o tronco que querem rachar é, por exemplo, assim, numa rocha como esta, que vocês estão aqui a ver. Porquê? Muito simples. Deixa-me só aqui tirar a faca para fora. Porque o que pode acontecer é que estamos muito bem a rachar este tronco, estamos a fazer força no punho da faca para manter a faca direita e fixa, estamos a dar marteladas e quando já temos um pedaço assim bom do tronco rachado e já estamos cá mais para baixo, de repente o tronco divide-se ao meio, assim repentinamente, e nós com as marteladas e portanto com a força que estamos a exercer, a faca vai, portanto a faca bate contra a pedra, contra a rocha e vai danificar, ou pode danificar seriamente a lâmina, okay? Inclusivamente lascá-la. Portanto, estamos muito bem, okay? Estamos já cá para baixo, de repente divide-se, viram? E eu posso, como já vos disse, fazer algo que não quero, que é estragar a minha ferramenta mais útil e mais importante que tenho no mato. Ora, mais sítios onde eu não gosto de rachar troncos, venham comigo. Outro sítio que eu também normalmente evito usar como base para assentar o tronco que quero rachar é terrenos que sejam muito moles ou assim arenosos como este que está aqui, como este que vocês estão a ver. Porquê? Porque o que vai acontecer é que eu vou assentar assim o tronco, vou colocar a faca e o terreno, ao ser mole, eu, quando for dar as marteladas nas costas da lâmina, obviamente o tronco vai-se começar a rachar, mas grande parte da força das marteladas, grande parte da energia vai ser perdida para o chão, porque o que vai acontecer é que o tronco, ao mesmo tempo que está a começar a rachar, está a se enterrar cada vez mais no chão. Okay? E portanto, obviamente, eventualmente vamos conseguir rachar o tronco, mas estamos a desperdiçar energia, muita da energia das marteladas, e portanto para fazer o mesmo trabalho temos que dar mais marteladas, temos de nos cansar mais, não nos estamos a poupar e não estamos a ser eficazes. E isso é fundamental, sermos eficazes e pouparmos a nossa energia numa situação de sobrevivência. Este terreno é bastante mole. Se eu colocar aqui, o que vai acontecer é que vou estar a desperdiçar grande parte da energia. Vejam que ele ainda não se começou a rachar, só agora é que se começou a rachar, e vejam até onde é que ele já se enterrou. Okay? Vejam a quantidade de energia e a quantidade de marteladas a mais que eu tive que dar para o começar a rachar. É disto, meus amigos. Disto é que eu estou a falar e é isto que devem evitar. Ora, então onde é que eu costumo, normalmente, ou que tipo de bases, ou tipo de, digamos assim, tipo de coisas é que eu costumo utilizar como base para assentar os troncos para os rachar. É isso que eu vou mostrar a seguir. Posso já dizer que uma delas é uma das bases que eu mais prefiro, que é utilizar um tronco de madeira que seja relativamente grosso ou relativamente largo e que esteja caído no chão, ou inclusivamente uma árvore caída. Portanto, eu estou a rachar este tronco e agora, se por qualquer motivo eu estiver cansado ou distraído ou qualquer coisa e continuar a dar marteladas com bastante força e o tronco se separar ou dividir de repente, se por qualquer motivo isso acontecer e a faca bater na base, no sítio onde o tronco está assente, não lhe vai acontecer nada porque vai acertar aqui portanto, nesta árvore e vai lá ficar cravada. Portanto, está. Viram? Portanto, é aqui que vai bater. Nada de mal lhe acontece. O mesmo não se poderia dizer, obviamente, se fosse uma rocha. Se em vez disto ser um tronco fosse uma rocha, já sabem. Outro sítio que eu costumo utilizar como base para apoiar os troncos é diretamente no chão. Okay? Obviamente, num chão que seja relativamente duro, para não acontecer o que eu vos mostrei há bocado, se o chão for muito arenoso ou muito mole, de estarmos a bater e o tronco estar-se a enterrar pelo chão adentro. Okay? Portanto, um chão que seja relativamente duro, e o que eu costumo fazer é limpar
Portanto, verificar se o chão é duro, é consistente, okay? Portanto, se é assim compacto, e mesmo assim, mesmo tendo verificado se não havia pequenas pedrinhas, quando estou a aproximar-me do fim tenho cuidado e dou marteladas mais curtas, ou digamos assim, com menos força. E desta forma. E já está. Ok? Simples, meus amigos. E pronto, rapaziada, como viram, esta técnica é uma técnica que pode dar bastante jeito no mato para fazer certas tarefas, tal como eu disse ao longo do vídeo, para processar lenha, para pôr uma fogueira, para, por exemplo, chegar ao interior da madeira que está seco para retirar raspas finas de madeira para servirem da sandália, por exemplo, ok? E isto é uma coisa bastante importante de se fazer, por exemplo, caso tenha chovido e esteja tudo molhado, temos obviamente de saber rachar a madeira para lá chegar ao interior, por exemplo, serve para fazer alguns utensílios temos que rachar primeiro um tronco e fazê-los. E eu vou alguns desses utensílios ao longo dos tempos eu vou filmando vídeos e vou-vos mostrando e portanto dá jeito de saber esta técnica, mas é uma técnica que tem bastantes pormenores, portanto não é só como às vezes se vê em certos programas que parece que é só força bruta, chegar ali, pôr a faca, tumba, martelar, força bruta, nada disso, pessoal. Se viram o vídeo todo até ao fim, viram que tem bastantes pormenores. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Pedro, praticante bushcraft técnicas de sobrevivência. Vemo-nos no próximo, ok?